A França é o maior país da União Europeia em área e o terceiro maior da Europa, atrás apenas da Rússia e da Ucrânia. Chega a constituir o segundo maior império da história, o que incluía grande parte da América do Norte, África Central e Ocidental, Sudeste Asiático e muitas ilhas do Pacífico. A França tem o terceiro maior orçamento militar do mundo, a maior força militar da OTAN e o maior exército da União Europeia, além de ser um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e possuir o terceiro maior número de armas nucleares do mundo. O país é um dos membros fundadores da União Europeia e possui a maior área e a segunda maior economia do bloco. Os francos foram uma tribo germânica que provavelmente vieram da Panônia. Na época da decadência do Império Romano, o imperador Juliano, para pacificar as tribos, lhes cedeu a Gaia e os francos se tornaram aliados. O reino dos francos chegou até a maior parte da França. Este povo uniu-se aos povoadores celtas e ambos os grupos constituíram a origem do que séculos mais tarde seria a França. A existência da França como uma nação separada começa com a divisão do Império Franco de Carlos Magno. A parte do leste pode ser considerada como a atual Alemanha e a oeste como a França. O rei inglês Eduardo III levou os dois reinos a entrarem em conflito, iniciando-se a Guerra dos 100 Anos. Nos séculos XIV e XV, a dinastia dos Valois foi contida em seus progressos pela Guerra dos 100 Anos, para decidir a quem pertencia as terras francesas que foram herdadas pelos reis ingleses. Os esforços de Carlos V, no entanto, não conseguiram expulsar completamente os ingleses da França. A segunda metade do século XIV foi um período marcado por várias manifestações de mal-estar social, como a economia deprimida, os custos da guerra continuaram a se aumentar. Durante este período, os Estados Gerais, convocados pela primeira vez por Felipe V, conseguiram grande poder. Durante o reinado de Carlos VI, o rei inglês Henrique V invadiu a França, derrotou o exército francês na Batalha de Azincourt e tomou o controle da maior parte da França ao norte de Loire. Após o reinado de Carlos VI e das discórdias sangrentas dos Armagnacs e Borguinhões, Joana d'Arc salvou a França, que o rei Carlos VII restaurou e dotou de um exército permanente. A Inglaterra perdeu as suas possessões francesas, exceto a cidade portuária de Calais, no nordeste da França. A vitória francesa assinalou o rei como a mais poderosa força política na França. No fim do século XV, com a conquista da Bretanha e da Borgonha, o território francês aproximou-se da atual configuração. Governo fraco, guerras dispendiosas, a rivalidade colonial com a Grã-Bretanha e os excessivos privilégios do clero e da nobreza quebraram as finanças da monarquia, e uma crescente insatisfação popular culminou na Revolução Francesa. Em 1789, os representantes do povo das cortes convocadas por Luís XVI proclamaram a Constituição da Assembleia Nacional, o primeiro passo na direção da monarquia constitucional. Contudo, Luís XVI não se mostrou disposto a colaborar com esta reforma política, provocando uma reação violenta por parte da população, cujo clímax se registrou com a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. A igualdade civil foi estabelecida na noite de 4 de agosto de 1789 e o regime feudal abolido. Foram proclamados os direitos do homem. Fez-se então a Assembleia Legislativa, uma tentativa de monarquia constitucional, que fracassou, ocasionando a queda da realeza. Em seguida, através das crises e violências do terror, a Convenção salvou a França na invasão estrangeira. Contudo, a fraqueza dos sucessivos governos abriu caminho para o governo de Napoleão Bonaparte. Bonaparte organizou uma administração centralizada. A Primeira República, criada após a queda da monarquia Bourbon, durou até o Primeiro Império, sob domínio de Napoleão I, quando a França tornou-se a potência política dominante na Europa. Napoleão teve de travar contra a Inglaterra e outros países da Europa uma luta ininterrupta, mas o bloqueio continental, o recrutamento e os impostos tornaram-o impopular. Em 1814, sob os golpes dos aliados, o Império Francês desmoronou e a França reencontrou suas fronteiras de 1792. Depois da queda de Bonaparte, os Bourbons reinstalaram-se no trono, apesar de uma breve tentativa de restabelecimento do Império. Enquanto a França metropolitana está localizada na Europa Ocidental, a França também tem territórios na América do Norte, Caribe, América do Sul, sul do Oceano Índico, Oceano Pacífico e uma reivindicação na Antártida. Os departamentos e coletividades ultramarinas da França partilham fronteiras terrestres com o Brasil e Suriname, fronteira com a Guiana Francesa, e com antigas Antilhas holandesas. A França tem a maior área territorial entre os membros da União Europeia. A França possui uma grande variedade de paisagens, desde as planícies costeiras do norte e oeste, as cordilheiras dos Alpes no sudeste, o maciço central da região centro-sul,
até os Pirineus no sudoeste. Com 4.810,45 metros de altitude acima do nível do mar, o Monte Blanc é o ponto mais alto da Europa Ocidental, situado nos Alpes, sobre a fronteira França e Itália. A França metropolitana também tem sistemas fluviais extensos como o Sena, o Loiro, Garona e o Rodano, que divide o maciço central dos Alpes e deságua no mar Mediterrâneo. A França tem temperaturas amenas o ano todo. As chuvas são abundantes, o sol generoso. É mais fresco e úmido a norte e a oeste, mais quentes e secos nas cidades do Mediterrâneo. O norte e o noroeste do país têm um clima temperado, enquanto que uma combinação de influências marítimas, latitude e altitude produzem um clima variado no resto da França metropolitana. No sudeste, prevalece o clima mediterrâneo. No oeste, o clima é predominantemente oceânico, com um elevado nível de pluviosidade, invernos suaves e verões quentes. No interior, o clima torna-se mais continental, com verões quentes e tempestuosos invernos mais frios e menos chuvas. O clima dos Alpes e das outras regiões montanhosas é principalmente alpino, com o número de dias com temperaturas abaixo de zero passando de 150 por ano e com uma cobertura de neve com duração de até 6 meses. No inverno, a neve nas montanhas possibilita a prática de esportes de inverno. A neve é rara nas planícies, caindo essencialmente a norte do rio Loire e esporadicamente em Paris. Na primavera, as temperaturas são acima de 20 graus no sul, como em Nice e Cannes. De junho em diante, pode-se andar pelas ruas sem agasalho. Os dias são mais longos, época para viagem ao campo, montanhas e para atividades ao ar livre. O verão é quente e calmo. O sol predomina em todo o país. A temperatura chega muitas vezes a 30 graus em Marsella, a 25 graus em Brest. As praias ficam lotadas. No outono, regressa a chuva, depois as temperaturas a menos no mês de dezembro. Nas ruas, as pessoas se agasalham e os dias vão ficando mais curtos. A população da França é de aproximadamente 65 milhões de pessoas, das quais 62 milhões e 700 mil habitam a França metropolitana, com uma densidade de 115 habitantes por quilômetro quadrado. 2 milhões e 600 mil habitam a França ultramarina, incluindo uma comunidade de 2 mil cientistas e investigadores destacados na Antártida. A esperança de vida ao nascer é de 80 anos, sendo 77 para homens e 84 para mulheres. Os homens tendem a ter empregos a tempo completo, enquanto as mulheres tendem a ser parcial. Na França, as férias legais pagas somam 5 semanas para cada ano de trabalho. A França é considerada como um dos países com melhor qualidade de vida do planeta. Sua população desfruta de um alto grau de serviços e o índice de saúde é um dos melhores do mundo. A população é composta por descendentes de vários grupos étnicos, principalmente de origem celta, que incluía também Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Cronologicamente, foram se somando outros grupos étnicos. No processo histórico formativo da França atual, são também significativas as populações de origem grega, romana, basca, germânica, viking e os sarracenos. Desde o século XIX, a França é um país de imigração. Mais de 90% da população nasceu dentro do próprio país. Entre os estrangeiros que vêm se integrando, predominam magrebes, italianos e espanhóis, portugueses, polacos, subsaarianos, chineses, turcos, vietnamitas e ciganos. No total, existem 4 milhões e meio de imigrantes, do qual aproximadamente 1,5 milhão nasceram em terras estrangeiras, mas têm adquirido nacionalidade francesa, ainda que mais de 3 milhões desses imigrantes sejam considerados estrangeiros. O catolicismo romano tem sido a religião predominante na França há mais de um milênio. Uma pesquisa realizada descobriu que, enquanto em 1965 81% dos franceses se autodeclaravam como católicos, em 2009 essa proporção era de 64%. O mesmo estudo constatou que os protestantes são por 3% da população, em relação às pesquisas anteriores, e 5% seguiam outras religiões. De acordo com o censo francês de 1999, havia 3 milhões de pessoas provavelmente de fé muçulmana na França. A comunidade judaica atual na França é de cerca de 600 mil pessoas, de acordo com o Congresso Mundial Judaico, e é o maior na Europa. O idioma oficial na França é o francês, mas se fala também o catalão, o bretão, o corso, o occitano, o provençal, o franco-provençal, o basco e o alsaciano. Somente se tem permitido ensinar alguma destas línguas como segunda língua estrangeira optativa na escola pública. O parlamento francês é uma legislatura bicameral, composto por uma Assembleia Nacional e um Senado. Os deputados da Assembleia Nacional representam círculos eleitorais locais e são diretamente eleitos para mandatos de 5 anos. A Assembleia tem poder de demitir o gabinete e, assim, a maioria na Assembleia determina a escolha do governo. Os senadores são escolhidos por um colégio eleitoral para mandatos de 6 anos, e metade dos assentos são submetidos a eleições a cada 3 anos. Os poderes legislativos do Senado são limitados. Em caso de desacordo entre as câmaras, a Assembleia Nacional tem a palavra
palavra final, exceto para as leis constitucionais e pelas leis que estão diretamente previstas na Constituição. O governo tem uma forte influência na formação da ordem do dia do parlamento. A política francesa caracteriza-se por dois grupos políticos opostos, um de esquerda, centrado em torno do Partido Socialista Francês, e outro da ala da direita, anteriormente centrado em torno do Rassemblement pour la République, e agora o sucessor, Union pour un Mouvement Populaire. O poder executivo é atualmente composto, na sua maioria, por membros do Union pour un Mouvement Populaire. As Forças Armadas Francesas são as forças militares e parlamentares do governo francês, sendo o presidente da França seu comandante e chefe. Elas são compostas pelo exército francês, pela marinha francesa, pela força aérea francesa e por uma força paramilitar auxiliar. Embora, administrativamente, as Forças Armadas Francesas estejam sob comando do Ministério da Defesa, Gendarmeria é operacionalmente ligado ao Ministério do Interior. A França é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e é um Estado nuclear reconhecido desde 1960. Porém, o país assinou e ratificou o Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares e aderiu ao Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. A difusão nuclear francesa conta com total independência. A corrente da Força Nuclear Francesa é composta por 4 submarinos da classe Triomphant, equipados com mísseis balísticos. Além da frota de submarinos, estima-se que a França tenha cerca de 60 mísseis ar-superfície de médio alcance, equipados com ogivas nucleares, dos quais cerca de 50 são usados pela Força Armada. A França tem grandes indústrias militares, além de uma das maiores indústrias aeroespaciais do mundo. Suas plantas industriais produzem equipamentos como o caça-Rafale, o porta-aviões Charles de Gaulle, o míssil Exocet e o tanque Leclerc, entre outros. Apesar de se retirar do projeto Eurofighter, a França está investindo ativamente em projetos europeus conjuntos, como Eurocopter Tiger, fragatas multiuso, Vance, o Neuron e o Airbus A400M Atlas. A França é um dos maiores vendedores de armas do mundo, sendo que a maior parte do seu arsenal está disponível para o mercado de exportação, com exceção dos dispositivos de propulsão nuclear. A França está dividida em 26 regiões administrativas. 22 estão na França metropolitana. As regiões estão subdivididas em 100 departamentos que são numerados. Esse número é usado em códigos postais e placas de matrícula, entre outros. Os cerca de 100 departamentos estão subdivididos em 341 circunscrições, que são por sua vez subdivididas em 4.032 cantões. Esses cantões estão divididos em 36.680 comunas, que são municípios com conselho municipal eleito. As regiões, departamentos e comunas são todos conhecidos como coletividades territoriais, o que significa que eles possuem assembleias locais, bem como um executivo. Um membro G8, grupo líder dos principais países industrializados, o país é classificado como a 5ª maior economia do mundo e 2ª maior da Europa em PIB nominal, com 39 das 500 maiores empresas do mundo em 2010. A França ocupa o 4º lugar no mundo e o primeiro na Europa na lista Fortune Global, à frente da Alemanha e do Reino Unido. A França se juntou aos 11 outros membros da União Europeia para criar o euro em 1º de janeiro de 1999, substituindo completamente o franco francês no início de 2002. A França tem uma economia mista que combina a iniciativa privada extensa, cerca de 2,5 milhões de empresas registradas, com substanciais empresas estatais e intervenção do governo. O governo também mantém considerável influência sobre segmentos chaves dos setores de infraestrutura, como participação majoritária em estradas de ferro, eletricidade, aviões, usinas nucleares e telecomunicações. O país vem diminuindo o controle sobre esses setores desde o início dos anos 1990. O governo está lentamente privatizando o setor estatal e vendendo participações da France Telecom, a Air France, assim como ações, seguros e indústrias de defesa. A França tem uma importante indústria aeroespacial liderada pelo consórcio europeu Airbus e tem o seu próprio espaçoporto nacional, o Centro Espacial de Kourou. Segundo a OMC, Organização Mundial de Comércio, em 2009 a França foi a 6ª maior exportadora do mundo e o 4º maior importador de produtos manufaturados. Em 2008, a França foi o 3º maior destinatário de investimentos estrangeiros diretos nos países em 117 bilhões de dólares, atrás de Luxemburgo, onde o investimento estrangeiro direto foi de transferências essencialmente monetárias aos bancos localizados no país, e dos Estados Unidos, 316 milhões de dólares, mas acima do Reino Unido, 96 bilhões, Alemanha, 24 bilhões e Japão, 24 bilhões. No mesmo ano, as empresas francesas investiram 220 milhões de dólares fora da França, classificando a França como o 2º mais importante investidor externo direto no âmbito da OCDE, atrás dos Estados Unidos, à frente do Reino Unido, Japão e Alemanha. Com 81,9 milhões de turistas estrangeiros em 2007, a França está classificada como o maior destino turístico do mundo.
A França tem 41 locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco e apresenta cidades de interesse cultural elevado, praias e balneários, estâncias de esqui e regiões rurais. O país, e especialmente a sua capital, tem alguns dos maiores e mais renomados museus do mundo, incluindo o Louvre, que é o museu de arte mais visitado no mundo, além do Musée d'Orsay, principalmente dedicado ao impressionismo, e o Beaubourg, dedicado à arte contemporânea. A Disneyland Paris é o parque temático mais popular da França e de toda a Europa, com mais de 15.405.000 visitantes em 2009. Um outro destino principal são os castelos do Vale do Loire. Este patrimônio mundial é notável pela qualidade de seu patrimônio arquitetônico nas cidades históricas. Em 1802, Napoleão Bonaparte criou o Liceu. No entanto, é Jules Ferry que é considerado o pai da moderna escola francesa, que é gratuita, laica e obrigatória até os 16 anos de idade. Atualmente, o sistema de ensino na França é centralizado e é composto de 3 fases: o ensino primário, secundário e ensino superior. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, classifica a educação da França como a 25ª melhor do mundo, não sendo nem significativamente superior nem inferior à média da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A educação primária e secundária são predominantemente públicas, administradas pelo Ministério da Educação Nacional. O sistema educacional francês é subdividido em 5 diferentes níveis: pré-escola de 2 a 5 anos, 5 primeiros anos de ensino fundamental de 6 a 10 anos, 4 últimos anos do ensino fundamental entre 11 e 15 anos, ensino médio entre 16 e 18 anos e universidade. O sistema de saúde francês ficou em primeiro lugar a nível mundial de acordo com a Organização Mundial de Saúde em 1997 e depois novamente em 2000. O sistema de saúde é geralmente livre para as pessoas afetadas por doenças crônicas, tais como câncer, AIDS ou fibrose cística. A expectativa de vida média ao nascer é de 77 anos para homens e 84 anos para as mulheres, uma das mais altas da União Europeia. Existem 3,22 médicos para cada 1.000 habitantes na França, enquanto que o gasto médio per capita de saúde foi de 4.719 dólares em 2008. Em 2007, existiam cerca de 140 mil habitantes, 0,4% da França que viviam com AIDS. Apesar dos franceses terem a reputação de ser um dos povos mais magros entre os países desenvolvidos, a França, como outros países ricos, enfrenta uma epidemia crescente e recente de obesidade, principalmente devido à substituição da culinária tradicional francesa, saudável por comida enlatada nos hábitos alimentares franceses. No entanto, a taxa de obesidade francesa é muito inferior à dos Estados Unidos. Por exemplo, a taxa de obesidade na França é a mesma que a estadunidense era na década de 1970. E ainda é a mais baixa da Europa, mas agora é considerado pelas autoridades como um dos principais problemas de saúde pública e é ferozmente combatida. Taxas de obesidade infantil estão a abrandar da França, enquanto continua a crescer em outros países. A França tem sido um centro de criação cultural por séculos. Muitos artistas franceses estiveram entre os mais famosos de seu tempo, e a França ainda é reconhecida no mundo pela sua rica tradição cultural. Os sucessivos regimes políticos que sempre promoveram a criação artística e a criação do Ministério da Cultura em 1959 ajudaram a preservar o patrimônio cultural do país e torná-lo disponível ao público. O Ministério da Cultura tem sido muito ativo desde a sua criação na concessão de subsídios aos artistas, promovendo a cultura francesa no mundo, apoiando festivais e eventos culturais, além de proteger monumentos históricos. O governo francês também conseguiu manter uma exceção cultural para defender produtos audiovisuais feitos no país. A França recebe o maior número de turistas por ano, em grande parte graças aos inúmeros estabelecimentos culturais e edifícios históricos implantados em seu território. Dispõe de 1.200 museus que recebem mais de 50 milhões de pessoas anualmente. Os locais culturais mais importantes são mantidos pelo governo. Por exemplo, através da Agência Pública do Centro Nacional de Monumentos, que tem cerca de 100 de monumentos históricos nacionais sob o seu cuidado. Os 43.180 edifícios protegidos como monumentos históricos incluem principalmente residências, muitos castelos e edifícios religiosos, catedrais, basílicas, igrejas, etc., mas também estátuas, memoriais e jardins. A Unesco inscreveu 37 locais na França como patrimônios mundiais. A França é o país com o maior número de prêmios Nobel de literatura. Tanto os cidadãos franceses quanto os francógrafos de outros países compõem o que domina a literatura francesa, que marcou a literatura de importantes autores, países e línguas. Tal é o caso do cubano Alejo Carpentier, ou denominado Bom Latino-Americano. Na música francesa,
Desde o ano 1000 se destaca o canto gregoriano empregado nas liturgias. Na França se criou a polifonia. A França foi o berço dos trovadores do século XII, assim como a arte nova dos séculos posteriores. Durante o Romantismo, Paris se converte no centro musical do mundo e na atualidade, a França mantém um lugar privilegiado na criação musical, graças a novas gerações de compositores. A França foi 2 vezes sede nos Jogos Olímpicos de Verão e também sediou os Jogos Olímpicos de Inverno 3 vezes. No futebol, a França sediou a Copa do Mundo da FIFA por 2 vezes, sendo a primeira delas em 1938, quando a Itália conquistou o título, e a segunda em 1998, quando a seleção nacional, após 2 tentativas frustradas de chegar à fase final das Copas de 1958 e 1986, pôde finalmente chegar. Os jogos foram realizados na cidade de Saint-Denis, Marselha, Paris, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux e Montpellier. O Mundial foi conquistado pela própria França, sagrando-se pela primeira vez na história, ao vencer a seleção brasileira de futebol por 3-0 na final. Nos Jogos Olímpicos de Verão, a França já foi em modalidade de ouro nos Jogos Olímpicos masculino e, no futebol feminino, a melhor posição da seleção francesa foi o 4º lugar na Copa do Mundo de futebol feminino, em 2011, e nos Jogos Olímpicos de Verão, em 2012. Em 2016, sediou a Eurocopa e chegou até a final, mas perdeu na prorrogação para Portugal. A França também tem forte tradição no tênis. Sediou o Grand Slam de Roland Garros e já foi 9 vezes campeã da Copa Davis. René Lacoste, no entanto, foi o único tenista francês a ser o número 1 no mundo. Na atualidade, o melhor tenista francês é o Jo Wilden Tunes, ex-número 5 do mundo. Um dos maiores esportistas da história da França foi Alain Prost, 4 vezes campeão do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, considerado um dos mais bem-sucedidos pilotos da categoria de todos os tempos. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Minha cabeça te bate, velho, na moral. Eu vou ficar meu celular vai quebrar. Pode falar? Pode. O Reino dos Francos chegou a ter a maior parte... Não, vai,